Nós termos adorado ao Senhor, neste momento nós vamos nos alimentar da palavra do bom Deus, que está no livro de Lucas, no capítulo 7, Lucas, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe aos pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E dize, pois, qual deles o amará mais? E então Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e nós já te adoramos, ó Deus, com louvores. Agora nós queremos, ó Deus, te pedir, nós estamos, ó Deus, à mesa contigo nessa hora. Venha nos alimentar, meu Deus, do teu Santo Espírito, da tua palavra. Venha nos encher, venha restaurar, venha vivificar e repreender todo espírito que não provém do Senhor, meu Deus. Renova, Deus, o nosso entendimento, renova, Deus, as nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado, Deus. Fica conosco, leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém, glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, eu estava meditando na palavra e Deus falou profundamente ao nosso coração no dia de hoje acerca desse texto
que eu queria compartilhar algumas peculiaridades que o Espírito de Deus falou comigo, transmitir para os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão aqui na igreja. Por isso é necessário que você abra o teu coração, deixe o rio de Deus fluir. Nós estamos vivendo uns dias muito difíceis, querido. Nós estamos vivendo um tempo de escassez da presença do Espírito de Deus em muitos lugares. Muitos não têm. Olha, querido, você pode ter certeza que você vive num oásis aqui. Um oásis é um lugar que o rio de Deus flui, meu irmão, mesmo no meio do deserto. Em nome de Jesus Cristo, diga glória a Deus, aleluia. Este lugar é um bálsamo para as nossas vidas, amém? Este lugar, querido, é um lugar que o Senhor ordena a bênção, aleluias. E olha, não se engane, Deus tem muito mais bênçãos para você. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Se recebe, aplaude Jesus bem forte aí, aleluias. Sabe, querido, eu já preguei nesse texto muitas vezes, mas todas as vezes que eu leio, Deus fala comigo de uma forma muito, muito linda, muito peculiar. Eu vou tentar traduzir aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque às vezes a palavra vem bruta e a gente tenta traduzir aquilo que Deus falou e ministrou ao nosso coração. Então que Deus coloque as palavras de sabedoria na minha boca, meu irmão, para que você possa entender os mistérios de Deus. O poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu digo, Senhor, eu sou fraco, então unge-me os meus lábios, a minha boca, a minha voz, para tocar as nações, tocar os corações, e para que possamos verdadeiramente glorificar o Senhor em todas as coisas. Então, amados, a palavra de Deus nos relata aqui que Jesus, ele entrou na casa de um fariseu, versículo 36 do capítulo de número 7 de Lucas. E entrando na casa do fariseu, ele assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugando-os com seus cabelos da sua cabeça, beijando-lhe os pés e ungia-os com unguento. Quando viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia e qual é essa mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu então Jesus e disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele disse: diz, Senhor. Diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Quantos devedores? 2. E um devia 500 dinheiro e outro 50. Mas os 2 deviam, sim ou não? Um devia 500 e outro 50. Atente para os detalhes. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E então Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgastes bem. Aí versículo 44, Jesus começa. Olha, a Bíblia diz que Jesus voltou-se para aquela mulher e disse a Simão: vês tu esta mulher? Essa mulher, desde que eu entrei na tua casa, olha só, não me deste água. A primeira coisa que Jesus reclamou daquele fariseu: você não me deu água. E eu já expliquei para os irmãos que o Senhor fala muito ao nosso coração. Sempre que uma Bíblia fala de mulher, simboliza a igreja. Ela nos traz uma revelação acerca de igreja. Ali nós temos aqui representado um grupo de pessoas. Aquele fariseu representa um grupo, uma igreja, um tipo de pessoa religiosa. E aquela mulher, uma igreja pecadora. E Jesus entrou dentro da casa de quem? Da casa de quem que Jesus entrou? Do fariseu, irmão. Acompanha comigo o raciocínio. E quando Jesus entra dentro da casa do fariseu, o que o fariseu faz com ele? A primeira reclamação de Jesus qual foi? Não me deste água para lavar os pés.
E Jesus, ele faz essa reclamação com aquele fariseu. Por quê? Porque o religioso, eu quero que você entenda que uma igreja, uma pessoa que é religiosa, do ponto de vista de Deus e da Bíblia, a Bíblia nos fala muito acerca dessas coisas, principalmente no Novo Testamento. Jesus, ele batia de frente com um sistema religioso farisaico. Por quê? Porque era um povo que tinha aparência de piedade, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam. Então nós vivemos num tempo, querido, que as pessoas querem ter aparência, mas não querem ter a eficácia de serem servos do Senhor. É muito mais fácil você parecer com crente, vestir como crente, mas viver como crente são poucos. Viver como uma igreja que adora o Senhor. Que é interessante que Jesus não entrou na casa da pecadora, ele entrou na casa do fariseu. Mas o que o fariseu ofereceu para ele? Nada. Às vezes Jesus entra dentro da nossa casa, o que nós temos oferecido para o Senhor? O que você tem oferecido para Deus quando você entra na casa de Deus? Quando você vem para a igreja, quando o Senhor entra lá na sua casa, o que você tem oferecido para Deus? Jesus, a primeira coisa que ele disse para aquela mulher: entrei em sua casa e não me deste água para os pés. O que isso significa? A Bíblia nos diz lá no livro de Efésios capítulo 6 que o Senhor fala dos pés, o corpo de Cristo, ele é profético, e os pés simbolizam o evangelho da paz. Efésios capítulo 6. Então aquela igreja pecadora, aquela mulher simboliza uma igreja pecadora, mas uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade, e ela zela pelos pés do Senhor. Que esses pés simbolizam o quê? Simbolizam o evangelho da paz, que precisa ser levado às nações, precisa ser levado a todos os cantos. E a adoração, a primeira coisa que toca, meu querido, é nos pés daquele que anuncia. Quem está me entendendo aí? Dá um glória. Uma igreja que adora, diferentemente de uma igreja que é farisaica, uma igreja que é religiosa, ela cuida e zela pelos pés do corpo de Cristo. Ela tem água, aleluia. Uma igreja que ama, ela tem que ter água para lavar os pés. Você lembra quando Jesus chamou os discípulos e lavou os pés deles? O que Pedro falou com Jesus? Você não vai lavar meus pés, não. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, Senhor, lava tudo. Não precisa, Pedro, porque quem está limpo só precisa lavar os pés para a caminhada. Na caminhada, querido, nós precisamos lavar os pés. Jesus deu o exemplo para nós. Lavar os pés simboliza, querido, que nós precisamos nos purificar na água do Espírito. O nosso andar tem que ser um andar limpo diante de Deus, banhado com a água do Espírito Santo, anunciando. Esses pés é o que vão anunciar o evangelho da paz às nações, às pessoas, e que vai tocar, querido. Então o zelo daquela mulher pelos pés não era à toa. Uma igreja que adora é uma igreja que zela pelos pés do corpo de Cristo. É uma igreja que zela pela evangelização. É uma igreja que zela, por limpar os pés, na purificação da caminhada, porque na caminhada, fatidicamente, fatalmente, os pés vão ficar sujos, porque nós estamos na terra. Sim ou não? Tem alguém aqui que já está no céu? Não tem. E na caminhada os pés vão ficar empoeirados. Foi isso que Jesus passou para os discípulos. Na caminhada é necessário lavar os pés, e o fariseu não pôde lavar os pés de Jesus dentro da casa dele. Foi a primeira coisa que Jesus reclamou daquele fariseu. E a segunda coisa, assim, não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas.
uma adoração genuína tem um coração quebrantado. Quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não sente a presença de Deus? Quanto tempo que você não se derrama aos pés de Cristo? O fariseu não se derramou aos pés de Jesus, mas a pecadora, querido, não importa se você é fariseu ou pecador, o que vai fazer diferença é se você se prostra diante do grande eu sou. Cadê os crentes para dar um glória aí? O que vai fazer diferença não é a multidão dos teus pecados, porque a quem muito ama, muito será perdoado. Jesus conta uma parábola para Simão e diz: Simão, tinha dois credores, aliás, tinha dois devedores. Um credor tinha dois devedores. Um devia 500 e o outro 50. Só que os dois não tinham como pagar, nenhum dos dois. E aquele credor então perdoa-lhe a ambos a sua dívida. Jesus pergunta para ele: quem vai amar mais? E ele disse: olha, de repente aquele que foi mais, aquele que devia mais. Exatamente, julgaste bem. Porque a quem muito é perdoado, muito ama. Sabe, meu irmão, às vezes sua vida pode ter sido uma vida coberta de pecados antigamente, mas Jesus, ele cobre a multidão dos teus pecados através do seu sangue. E quando a gente recebe o perdão do Senhor, sabe o que acontece? A gente fica extravagante na presença de Deus. Aquela mulher, ela é uma prostituta, ela foi pega no ato do adultério, ela ia ser apedrejada, ela estava cheia, carregada de demônios, mas Jesus olhou para aquelas pessoas que queriam apedrejá-la e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia nos diz que Jesus continuou escrevendo no chão, com seu dedo na areia. Quando ele olhou, não tinha mais. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não estão aqui mais, eles foram embora. Eles não te condenaram? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E a partir daquilo ali, aquela mulher se tornou uma pregadora. Os pés delas foram limpos. Os nossos pés precisam ser limpos com essa água. Aquela mulher limpou os pés do corpo de Cristo com lágrimas. Os pés da igreja, que é o corpo de Cristo, é limpo com a igreja que adora. Sabe, querido, o evangelho é pregado com a igreja que adora, com lágrimas. Aquela mulher, ela derramou lágrimas, ela regou os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. O Senhor traz-nos uma revelação tremenda, querido. O zelo que uma igreja que adora pelos pés do corpo de Cristo. Muitos querem as mãos de Cristo. Me dá, me abençoa, multiplica os pães, abre portas, mas poucos que choram pelos pés do corpo de Cristo, que é o muito mais importante, o evangelho. Sabe, querido, muitas coisas, quando nós não nos derramamos nos pés de Cristo, a igreja, ela fica uma igreja imóvel, uma igreja parada não do ponto de vista de pular, nada disso, né? Porque tem gente que confunde. Tem igreja que não pula nem dança. Não quer dizer que a gente não possa pular e dançar na presença de Deus, né? Mas tudo pelo Espírito de Deus, não na carne. Muita gente está na carne aí, está falando que é Deus, e Deus não está no negócio. Então não é a igreja que faz barulho, é a igreja que chora nos pés e enxuga com seus cabelos. É uma igreja que mantém os pés preparados para anunciar o evangelho. É uma igreja que chora por almas. Aquela mulher simboliza uma igreja que adora.
Uma mulher que abandonou o mundo, que abandonou as práticas. É uma igreja que abandonou tudo para chorar aos pés de Jesus e somente adorar. Ela cuida dos pés, porque os pés é o principal que vai anunciar, vai levar o evangelho a toda criatura, porque um dia ela recebeu o perdão do Senhor, ela recebeu tudo de Cristo, e então ela quer se entregar. Ela compra um unguento que é um salário de um mês e quebra nos pés de Jesus, aleluias, porque ela zela pela parte principal do corpo de Cristo. Oh Deus poderoso, Senhor, ajuda-nos, meu Deus. Os dias são maus, as pessoas não querem saber dos pés de Jesus. Sabe, a igreja farisaica, a igreja religiosa, Jesus até entra na casa dela, mas ela não tem o que oferecer para Jesus. É uma igreja morta. Jesus virou: vocês são um sepulcro caiado. Vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Se é a única vez que você vê Jesus apelar com alguém na Bíblia, meu irmão, é com um fariseu. Porque Jesus entra dentro da casa de um fariseu e o fariseu não tem nada para oferecer para ele. E assim é nos nossos dias. O fariseu não tem nada para oferecer, porque ele se acha digno de tudo. Aquela mulher não se achava digna de nada. Aquela mulher simplesmente queria adorar. Então eu quero dizer, meu irmão, você não deixe de adorar aquele que é digno de ser adorado. Às vezes você começou muito bem, mas em um determinado momento você acha: mas eu sou o queridinho do papai, não tem problema. E se tornou um religioso, se tornou uma pessoa. Eu não estou criticando, meu irmão, uso e costume, não é nada disso não. Eu estou criticando uma igreja que não tem como. Quando eu falo igreja, os irmãos já sabem, nós, tá? Igreja somos nós, não é parede nem placa não. Se essa palavra está cortando aí na sua vida, é você mesmo, porque a palavra de Deus é uma faca mais, né, uma espada mais afiada do que faca alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E rogou-lhe, a Bíblia diz no versículo 45, a segunda coisa que Jesus reclamou: não me deste beijo. Você imagina? Eu cheguei na tua casa e tu não me deste ósculo. Ósculo é beijo. E aí Deus falou comigo: fariseu não tem intimidade comigo, religioso não tem intimidade comigo, mas essa mulher pecadora não cessa de beijar os meus pés. Uma igreja que ama, ela tem intimidade com Jesus. Ela tem intimidade com os pés de Cristo. O que é isso, querido? Essa intimidade com os pés, de beijar os pés, é zelar por esse evangelho, pela preparação desse evangelho. É ter intimidade com a parte do corpo de Cristo que poucos querem. Você imagina o que é beijar o pé de alguém? O lugar, mais naquela época, era muito empoeirado, muito sujo. Por isso que Jesus deu o exemplo, como eu já disse no início, de limpar os pés. Na caminhada, os pés, o evangelho muitas vezes, ele precisa ser purificado pela água que simboliza o Espírito Santo. Então nós não podemos nos esquecer disso. Através das lágrimas foi purificado os pés do corpo, e agora entra a intimidade. Depois da purificação vem a intimidade. E o fariseu não ofereceu água, e não ofereceu beijo, não ofereceu intimidade, não quis intimidade. E uma igreja que não tem intimidade,
Jesus, foi a segunda reclamação de Jesus para aquele religioso. Primeiro foi a água, o segundo foi: não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. E a terceira coisa: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Azeite, unguento, você sabe o que é, né, querido? Uma igreja que adora tem que ter azeite, meu irmão, para derramar sobre os pés daquele que anuncia o evangelho. É a parte do corpo que leva a mensagem. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o reino de Deus. Isso tem um simbolismo, um significado muito profético, querido. Nesses dias nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual. Jesus já predisse isso. Jesus predisse isso, que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E eu tenho ficado muito preocupado com o amor de muitos, porque um adorador vai na parte do corpo que muitos poucos querem. Os religiosos nem chegam perto, mas um pecador arrependido, que é o caso daquela mulher, ele não cessa de beijar, ele não cessa de derramar lágrimas, e ele dá o melhor, o nardo puro, preparando os pés daquele que anuncia o evangelho. Então, meu irmão, tudo de mais precioso, lágrimas, foi aquilo que Jesus exigiu e cobrou daquele religioso. Lágrimas, que na verdade, foi a purificação dos pés, porque ele negou água. Em segundo lugar, beijo, intimidade. E em terceiro e último lugar, não me ungistes a cabeça com óleo. Mas essa mulher derramou aquilo de mais precioso. Os estudiosos entendidos falam que Judas ficou endemoniado, porque ele se tivesse sido vendido esse nardo, poderia ter dado 330 denários, uma coisa assim, que era o salário de um mês. Um denário era o salário de um dia, então 30 denários era um salário de 30 dias. Então ela pegou, meu irmão, o trabalho de 30 dias e despejou nos pés de Jesus. Então nós temos aqui um fariseu que não ouve os anseios do rei Jesus. Nós temos um outro tipo, como Judas, está preocupado aparentemente com determinadas coisas, mas não está preocupado com o corpo. Porque Judas, a Bíblia diz que ele estava preocupado não com os pobres, porque ele roubava, colocava a mão na bolsa. Então a preocupação dele não era os pobres e nem o corpo de Cristo, mas era o seu ego. E então a queixa do Senhor Jesus até hoje para nós é água, que simboliza você buscar o Espírito Santo de Deus para poder purificar os teus caminhos. A Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor, do nosso interior fluirão rios de águas vivas que descem do trono. E em segundo lugar, a intimidade, o ósculo, o beijo, simboliza a intimidade. Uma igreja que adora é uma igreja íntima, que toca, beija os pés de Jesus, prepara. A intimidade gera amor. A intimidade gera frutos. Ela não cessa de beijar. Me ungistes a cabeça com óleo, a pecador ungiu os pés dele com um unguento de nardo puro. E ali nós vemos uma igreja que verdadeiramente o Senhor está à procura. Jesus pegou aquele exemplo de mulher pecadora, na verdade, arrependida, que sabia fazer o que o religioso fariseu não soube fazer.
E aí, uma igreja que adora, uma igreja religiosa, ela não tem intimidade com o rei, ela não toca no rei. E a gente aprende que uma igreja que ama, ela se relaciona. E aquela mulher, ela se relacionou com o Senhor a partir daquele momento do perdão. Então, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o seu perdão. O primeiro toque nosso não é o que? No ser perdoado. A Bíblia diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus a partir do momento que ela foi perdoada. Só que, por isso, versículo 47, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Então a igreja que muito ama, ela se derrama nos pés de Jesus. Uma igreja que muito ama, ela tem intimidade com Jesus. E uma igreja que muito ama, ela paga um preço, ela sacrifica para preparar os pés. Foi isso que Jesus deixou de lição para aquele homem, para nós, para a igreja dele. E você, e nós, com quem que nós nos identificamos? Porque fariseu simboliza tudo aquilo que Jesus criticou, tudo aquilo que ele foi contra. Por isso que você vê muitas vezes um pecador chegando na igreja e Deus abençoando. Por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele começou a andar o caminho do arrependimento. Porque muito amor, os teus muitos pecados lhe são perdoados, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Querido, a igreja que adora, uma igreja que se derrama nos pés de Jesus, uma igreja que sacrifica, aquele nardo, aquele unguento puro, simboliza um sacrifício, pagar um preço para que o evangelho de Cristo seja anunciado. É uma igreja, meu irmão, que vai ter a intimidade com o Senhor e vai ter multidão de pecados sendo perdoados. Aleluias. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? O fariseu não conhece quem perdoa pecados. Só conhece quem perdoa pecado aquele que recebeu o perdão de Deus. Aquela mulher conhecia, porque ela tirou um peso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Imagina o peso que Jesus tirou das costas daquela mulher, que pela lei deveria ser apedrejada, que pela lei deveria morrer naquele dia. Só quem escapou de uma, só quem já saiu de uma que Deus já livrou, sabe o valor do que é o perdão. O fariseu não. Lá em Lucas capítulo 8, achei o 8, não, quando Jesus fala do jovem rico, antes ele conta uma parábola. Ele falou que existia um fariseu, e um publicano no templo orando. E o fariseu, quando ele abriu a boca para poder orar, ele disse: graças te dou, meu Deus, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas eu não sou como esse publicano pecador. E aquele pecador, ao orar, ele disse: Senhor, ele batia no peito: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Ele não estava cheio de justificativa própria. Ele estava reconhecendo a sua condição. Querido, reconhece a sua condição. Aquela mulher reconheceu a sua condição ao se prostrar diante de Jesus, ao beijar os seus pés.
ao derramar aquele unguento, aquele sacrifício, né, que lhe custou, e através disso, Jesus, né, os seus pés, profeticamente os pés da noiva, os pés de Cristo, da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, se prepara para anunciar o Evangelho que transforma. Eu quero dizer para você que o Evangelho de Cristo ainda transforma vidas. Alguns dizem, não, a igreja está assim. Querido, a igreja, como eu falo aqui sempre, não é parede nem placa denominacional. A igreja somos eu e você. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas denominações e muitas igrejas se caminharam por um caminho como aquele religioso, um caminho que não adora, um caminho que não se derrama, um caminho que não toca no coração nem nos pés de Jesus, e se desviaram do Evangelho. Não só estão com os pés totalmente sujos, mas como o corpo está totalmente morto, sem vida. E nós precisamos da vida de Deus. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e aquilo me entristeceu, porque uma pessoa conhecedora da palavra, não é da igreja, não, mas que simplesmente ela se decepcionou com a igreja, com o sistema igreja. Eu estava falando só, olha, querido, a igreja somos nós. O sistema é falho, mas o Deus nosso não falha. E eu não olho para as pessoas, eu olho para Cristo. Olhai para Ele, autor e consumador da nossa fé. Não existe igreja perfeita, igreja não existe, porque onde tem homem, tem erro. Mas uma igreja, mesmo sendo pecadora, que se prostra, que tem intimidade e que derrama o sacrifício nos pés do corpo de Cristo, em prol do corpo de Cristo, em favor do corpo de Cristo, é uma igreja que terá multidão de pecados perdoados. E religioso não experimenta isso. Uma placa denominacional não faz isso. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, olha para Cristo, se derrama nos pés dele, cuida, sacrifica, porque isso vai, meu irmão, juntar galardão para a sua eternidade. Tudo que você faz tem recompensa. No outro evangelho a Bíblia diz que essa mulher vai ser lembrada. Onde esse evangelho for pregado, meu irmão, aquele que toca nos pés vai ser lembrado. Aquele que cuida dos pés vai ser lembrado, vai ter fama no reino de Deus. Eu quero fama no mundo não, eu quero fama no reino de Deus. Jesus disse, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa junto a Abraão, Isaque e Jacó. Muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Eu quero essa fama, meu irmão, é lá no céu. Às vezes nós estamos aqui, ninguém nos conhece, mas o Evangelho de Cristo está sendo pregado, e agora não existe mais limites a quatro paredes. Nós estamos divulgando esse Evangelho. Os nossos pés, os pés de Cristo, da igreja de Cristo, está saindo às nações e tocando milhares de pessoas. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus aí, amado? Aleluias.